tarde, corpinhos! Tudo bem com vocês? Então hoje eu vou fazer uma live que eu tinha certeza que um dia esse dia iria chegar. Que um dia eu estaria pronta para poder trazer esse assunto com leveza, clareza, consciência e de uma forma que fosse contribuição. Então ontem eu postei um link de um vídeo que a Betina é uma influencer que eu faço um curso dela e ela sofreu um relacionamento abusivo, ela passou por um relacionamento abusivo e ela postou um vídeo falando sobre isso e eu achei, foi uma chave, virou uma chave, eu achei que foi um sinal e eu senti o chamado de vir aqui falar com vocês também sobre isso. Eu postei ontem uma caixinha, né, perguntando se vocês gostariam que eu trouxesse mais consciência sobre relacionamentos abusivos, né, sobre abuso mesmo. E aqui estou para trazer sobre esse assunto. Então eu vou começar falando o quanto é importante a liberdade emocional. Quanto é importante a gente ter conhecimento, a gente ter autoconhecimento, né? Porque o abuso, ele é muito sutil e ele não está só nas relações, ele está em todos os lugares, né? Não são só relacionamentos afetivos, são relações de amizades, familiares, profissionais. Então o abuso, ele é muito sutil e muitas vezes a gente não percebe. Existe muito julgamento, né, na sociedade de que, nossa, como que essa pessoa não tá percebendo que ela tá num relacionamento abusivo, como ela não tá percebendo que ela está sendo abusada. Mas se a pessoa, ela não tem um autoconhecimento, ela não escolhe olhar para si, não escolhe olhar para dentro, né, ela realmente não vai ter essa consciência. E até muitas vezes pessoas que já buscam consciência, buscam conhecimentos, elas não percebem, né? Então eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto, falar um pouquinho mais, trazer mais clareza, né, sobre relacionamentos abusivos. Porque assim, eu já passei por alguns relacionamentos abusivos. Só que eu acabei de passar por um que eu não tive consciência antes de que sim, eu estava em um relacionamento abusivo. Só que vendo o vídeo da Betina, uma chavinha virou em mim. Ei, amiga, Carol linda! Musa, especialista em saúde mental, né? E a gente sempre conversa o quanto é importante isso e vou falar sobre isso também aqui nessa live. O quanto é importante a saúde mental, estarmos com a saúde mental em dia. Então, eu passei por alguns relacionamentos abusivos, só que, porém, dessa última vez, eu passei por um e eu não tinha clareza, né, que eu estava passando por um relacionamento abusivo, até eu ver esse vídeo e falar, peraí, eu passei de novo por um relacionamento abusivo, só que o quanto foi grandioso, sabe? Ter a consciência disso é muito importante pra gente poder olhar pra isso, olhar pra gente. E foi grandioso porque, nossa, como é diferente quando você tem autoconhecimento. Quando você busca por conhecimento, você busca por consciência, como é diferente. Porque, na verdade, numa relação abusiva não existe vítima, né? Não existe vítima, existe uma pessoa com comportamentos e características abusivas que muitas vezes nem ele percebe isso, nem a pessoa percebe, né? Que ela tá tendo comportamentos abusivos, ela não reconhece isso, não é proposital, né? E, só que é uma pessoa também que não olha pra si, não olha para suas questões, não olha pro que precisa melhorar, né? E acaba atingindo as pessoas em volta. Normalmente são pessoas que estão sempre buscando no externo coisas, pessoas, para poder ser feliz. E na verdade a felicidade a gente não encontra em coisas, nem em pessoas, né? A gente encontra dentro da gente. A gente precisa estar bem com a gente para poder ser contribuição para o outro. Ninguém pode ser responsável pela felicidade do outro. Isso é um peso muito grande. Então, eu vim trazer aqui um pouquinho. Primeiro eu vou falar um pouquinho com base nas características mesmo, fases nessa realidade, para vocês perceberem, porque muitas vezes a gente pode estar dentro de um relacionamento abusivo e a gente não tem consciência. E quando a gente tem consciência, acesso à consciência, a gente pode escolher diferente, né?
Então, eu anotei algumas coisas aqui para poder trazer para vocês. Uns gatilhos, né? Uns sinais de alerta. Sinais de alerta. Primeiro sinal de alerta. A intensidade da relação no início é muito profunda. É uma intensidade muito profunda. Essa é a fase 1, a primeira fase, né? Se a gente for dividir por fases, podemos dividir por 3 fases. Então, a fase 1, ela é baseada nisso. O início da relação é muito intenso, é muito rápido. Sabe, é tudo muito rápido, é tudo muito intenso, é muita paixão, é muito fogo o tempo inteiro no início, sabe? Então eu até anotei aqui que eu escutava muito. O meu último relacionamento, ele durou apenas 2 meses. Só que, olha só, pra vocês verem a diferença de estar consciente. Durou apenas 2 meses. Gratidão, universo. Porque se eu fosse anteriormente, os outros que eu tive se estenderam por anos. Por anos, porque eu não tinha consciência, porque eu queria forçar a continuidade de algo que não era contribuição mais, né? Então, primeiro sinal, né? Primeiro sinal de alerta, intensidade muito grande no início do relacionamento. Eu escutava muito o tempo inteiro, nossa, como eu estou apaixonado. A pessoa até olhava e falava, ai meu Deus, tô ferrado, porque tô muito apaixonado por você, tô muito apaixonado. E aí, se você for perceber, em questão de 2 meses, eu passei pelas 3 fases, né? Então, realmente foi muito rápido. E existe um padrão no comportamento de pessoas que costumam abusar. Existe um padrão. Então, as características normalmente são as mesmas, né? Quando a gente vai procurar saber, vai buscar mais informações, a gente vira e fala assim, não, tá contando uma história, como que você sabe minha história? Como que você sabe tudo que eu tava vivendo? Porque existe um padrão de comportamentos, né? E aí a fase 2, a gente pode dividir na depreciação. Depois que passa a fase da conquista, da manipulação, você precisa de mim emocionalmente, você se entrega, e aí vem a depreciação, que é a hora que essa pessoa que está abusando vai tentar desempoderar a outra pessoa, vai criticar ela o tempo inteiro. Coisas banais, assim, de tipo, nossa, você tá tão magrinha agora que até a sua bunda tá sem bunda, hein? Tipo assim, coisas banais, mas vai tentar te depreciar de todas as formas. Eu escutava muito, nossa, você fala muito, você é muito reagente. E eu ficava, nossa, meu Deus, assim, eu não acho, sabe? Eu perguntava para as pessoas, porque quem me conhece de antes sabe do meu processo, sabe quem eu era, o processo que eu vivi para chegar até aonde eu estou agora, né? E é um processo contínuo. Agora, tudo que eu vivo vai fazer parte do meu processo para eu chegar a quem é você lá na frente, né? Então, a depreciação, né? A pessoa, ela muda de comportamento o tempo inteiro. Ela muda de comportamento o tempo inteiro. Então, assim, não existe paz, sabe? Não existe aquela tranquilidade linear. Não existe. É uma montanha russa. O tempo inteiro cheio de altos e baixos. Uma montanha russa. Do nada tá tudo perfeito e do nada tá horrível. Sabe? Não tem um meio termo. Não tem uma continuidade. A pessoa é sempre vítima. Ela é sempre vítima de tudo. A pessoa que escolhe fazer o abuso, ela é sempre a vítima. Ela é vítima de tudo e de todo mundo. Ela é sempre uma coitada. Ela sempre terceiriza. Ela sempre terceiriza a culpa de tudo na vida dela. Ela nunca é culpada. Por quê? Porque ela não escolheu ainda. Um abusador vai ser um abusador pro resto da vida? O meu ponto de vista é que todo mundo pode escolher mudar. Todo mundo. Porque eu, acessando consciência, percebi que lá no passado eu já fui uma abusadora também. Eu também fazia abusos. E eu não tinha consciência na época, né? Só que tendo essa consciência, eu pude escolher diferente. Eu pude olhar para isso para poder escolher diferente, né? Então, o meu ponto de vista é que qualquer pessoa que escolher olhar para suas questões e escolher diferente, né? Para ter resultados diferentes, é possível. Então, e aí, é o que eu falei, é a parte da depreciação. Então, existem muitas brigas, é muito cansativo, né? A pessoa tenta te desempoderar o tempo inteiro, tenta te afastar de pessoas,
você começa a se afastar do seu ciclo, de algumas pessoas do seu ciclo social, né? Ela tenta te levar para esse caminho, para você ficar dependente dela. Existem casos de outras formas também que elas criam essa dependência. Às vezes, dependência financeira, vai fazendo dívidas no seu nome, você fica com ela por causa de dívidas que vocês têm em conjunto, com medo de não receber daquela pessoa, né? E aí, a fase 3 é a fase do descarte. A pessoa simplesmente te descarta como se você não fosse nada. Eu já tive, né, experiências de relacionamentos que durou muito tempo. E hoje eu reconheço que eu era extremamente abusiva também na época. Era uma troca de abusos. Só que nesse último, não. Eu estou super tranquila de que eu não cometi abuso nenhum. Muito pelo contrário. Buscando consciência mesmo, eu sempre tentava entender a outra pessoa, compreender o que fazia sentido para outra pessoa, o que era leve para outra pessoa. Eu buscava dialogar. Diálogo pra mim é essencial, sabe? Diálogo pra mim é uma regra que não é negociável. Não é negociável na minha vida. Pra mim, diálogo, quando você tem diálogo, tudo é mais leve na sua vida. Eu ouvi muito que eu sou previsível. Você é muito previsível. Sou. E eu escolho continuar sendo previsível. Porque eu não escolho fazer com as outras pessoas o que eu não gostaria que fizessem comigo, né? Então eu gosto de ser clara, eu gosto de ser transparente. Quando acontece alguma coisa que eu não tô gostando, eu gosto de trazer naquele momento. Eu não fico guardando pra daqui, sei lá quanto tempo, remoer isso, sabe? Eu gosto de dialogar, de conversar na hora. E normalmente os abusadores, eles não conversam. Ou então aquelas brigas eternas que não dão em nada, né? Que você se desgasta demais e não cria nada. Então, a terceira fase, né, que a gente pode determinar como a fase do descarte, né? Que a pessoa simplesmente vai te descartar. Do nada ela não gosta mais de você, do nada ela te descarta, do nada ela não tá nem aí pros seus sentimentos, ela nunca esteve, na verdade ela mostrou ser uma pessoa que ela não era, e você acreditou nisso, né? Então, eu vou trazer aqui algumas características, né? Algumas características de abuso. Ciúmes excessivos, normalmente o abusador, ele demonstra ciúmes excessivos. Ele não gosta que você esteja arrumada, né? Ele quer que quanto mais desarrumada você tiver, melhor. Se você tá arrumada, até quando você tá com ele, fala, nossa, tá arrumada, hein? Tá bonito. Tipo, a pessoa, quando ela gosta de estar com você, quando ela vai ser contribuição, ela vai te trazer paz e tranquilidade. A sensação que você vai ter nessa relação é de paz e tranquilidade. Não é de peso, não é de cobrança, não é de... Ai, meu Deus, sabe? Não posso nem me arrumar porque senão eu vou incomodar a pessoa. O início muito intenso, que eu já falei. E realmente, o início é muito intenso. É muito profundo, acontece tudo muito rápido, né? Controle mascarado de amor. Controle mascarado de amor. Nossa, mas eu não consigo entender por que a gente não pode deixar o celular aberto, tem que ser travado, né? Se a gente não tem nada pra esconder um do outro, eu não tenho nada pra esconder de você. Mas começa a olhar o celular pra você ver se não tem mesmo, sabe? Eu tenho uma frase assim que pra mim é muito real. Quem muito medo tem, é porque faz. Então, é real comprovado, assim, com coisas que eu já experienciei na minha vida. Então, quem muito medo tem, é porque faz. E se você cavucar, você descobre. Mas assim, eu não escolho, sabe? Eu não escolho isso na minha vida. Afastamento de algumas pessoas do seu ciclo social. Destruição da sua autoestima, né? Quando começa a tentar te desempoderar. Sentimento de culpa, né? Ele tá sempre se colocando no espaço de culpa de tudo. Confusão mental. Ele nunca sabe, a pessoa nunca sabe o que quer, o que não quer. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Uma hora ama, outra hora não quero nem olhar pra sua cara mais. Sabe? Então, uma confusão mental o tempo inteiro. E se você... o que eu gostaria de trazer aqui é sobre você olhar pra você. Sobre você buscar conhecimento e autoconhecimento. Porque se você tem isso, o que é externo não vai te atingir.
o que é externo pode até dar uma balançada, porque somos seres humanos e temos sentimentos, né? Só que não vai te levar para o fundo do poço, não vai te desestabilizar. Então, os relacionamentos passados são conturbados. São sempre conturbados os relacionamentos passados dessa pessoa. E as pessoas, as ex-parceiras, ex-parceiros, eles são sempre os ruins. Eles que foram abusadores, eles que são ruins, eles que... não me superou até hoje, sabe? Então, os ex, eles são sempre ruins. Agora, se algum dia você conversar com essas pessoas, você vai ver que não, né? Que elas passaram o mesmo que você. Então, normalmente, eles pintam, né, os ex como ruins, para que você compre o ponto de vista deles e nem queira ver essas pessoas pintadas nem de ouro. Né? É uma forma de te manipular para que você não vá atrás para ter informação, né? Porque o conhecimento é o poder. É o poder, o conhecimento é o poder. Falta de respeito. Não respeitar pra mim, não respeitar o limite é uma das maiores faltas de respeito que existe. No meu ponto de vista, nos meus valores, nas minhas regras, não respeitar o limite do outro é um dos maiores abusos que possa existir. Porque se você está expressando o seu limite, você está falando, olha, você só pode ir até aqui comigo, e a pessoa, ela está passando aquilo o tempo inteiro, ela já está abusando, fazendo isso, né? Migalhas emocionais. É muito comum, migalhas emocionais. Te desempodera e depois te dá migalhas, sabe? Ai, como você é linda. Ai, como você... Tal, é muito uma montanha russa. É uma montanha russa de altos e baixos. Não existe tranquilidade. Não existe tranquilidade. É só sobe e desce. Na hora que você tá lá em cima, você já desceu e é uma descida brusca. É uma montanha russa, né? Então, como podemos nos divertir com esses desafios igual nos divertimos com a montanha russa, né? Sensibilidade a críticas. Gente, essa é muito real. Sensibilidade a críticas. As pessoas abusadoras, elas não aceitam críticas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não pode... Na verdade, às vezes você nem tá criticando a pessoa e ela já tá se colocando nesse papel de vítima. Você fala alguma coisa, tá falando normal. Você fala normal. Por exemplo, eu tenho um gato. E aí um dia eu virei e falei assim, não, porque eu tenho que preocupar com o meu gato. A partir do momento que eu adoto um animal e que eu me disponho a cuidar dele, eu tenho responsabilidade com ele. Aí a pessoa virou e falou assim, você tá querendo me dizer alguma coisa? Você está querendo me culpar por alguma coisa? Então, assim, não existe tranquilidade. Sabe, não existe tranquilidade em momento nenhum. Tudo que você falar, que você fizer, nunca vai estar bom. Sempre vai ser motivo de discórdia, né? Então, assim, algo que eu queria trazer muito intenso pra vocês, que quando a gente tem consciência que nunca é sobre o outro, por exemplo, uma pessoa quando ela tá te apontando, nunca é sobre você, sempre é sobre ela. Então, quando uma pessoa julga, ela não está falando da outra pessoa, ela está falando dela mesma. Então, nunca é sobre o outro, sempre é sobre a gente mesmo. E quando a gente tem essa consciência, nossa, muita coisa muda na nossa vida. Muita coisa muda mesmo, porque a pessoa tá ali. Quantas vezes a gente reage ou a gente compra o ponto de vista do outro, né? E a gente começa a se desempoderar, a gente começa a entrar numa vibração baixa, né? A acreditar no que a pessoa tá falando. Então, quando você sabe o seu valor, você sabe quem você sabe o que faz sentido pra você, o que alguém vai te falar, o que coisas externas, o que críticas e julgamentos vão chegar até você, não vai te atingir, porque você tem consciência, você tem clareza, sabe? Então, assim, trazer também que o caos sempre precede a ordem. Sempre, inclusive, instilar o caos é a chave para mudança. Porque quando o caos está instilado, aí você pode escolher diferente. Se a gente vivesse só na tranquilidade, a gente nunca ia escolher diferente. A gente ia estar sempre naquele mesmo lugar. Então, instilar o caos é a chave para a mudança. Quando algo está muito parado na sua vida, peça pelo caos. Parece, né? Tá louca? Vou pedir pelo caos. Peça pelo caos e a mudança na sua vida vai acontecer. Porque muitas vezes é preciso bagunçar a nossa vida para poder organizar, né? Muitas vezes é preciso bagunçar a nossa vida para poder organizar. Ei, Márcio!
Saudade! Como que você tá? Deixa eu ver o que mais que eu queria trazer. Sobre conhecimento. Gente, então conhecimento é muito importante. Você ter conhecimento sobre isso. Se algumas das características que eu falei aqui virou uma chavinha pra você, né? Ficou uma pulguinha atrás da orelha. Então percebe. Olhe pra você, né? Não é o momento de você, não é pra você bater de frente com o outro, porque não vai resolver. Não vai resolver. É sobre você olhar pra você. Olhe pra dentro de você, o que faz sentido pra você. Quais são os seus valores? Quais são suas regras? O que é negociável, o que não é negociável, né? O que você escolhe receber. O que faz sentido pra você? O que você tá recebendo? Tá sendo leve? Você tem uma relação em que você consegue dialogar, conversar, que você consegue ser você mesmo? Ou você tem uma relação em que o tempo inteiro você precisa fazer um papel, ou está se limitando, ou está controlando o que você pensa, o que você fala, com medo da reação do outro? Em que espaço que você tá? Sabe? Então perceba, faça essas perguntas. É sobre olhar pra gente. É sobre olhar pra gente. O conhecimento sobre o assunto tá disponível pra todo mundo. Tá aí, tá disponível pra todo mundo, sabe? Mas cabe a gente escolher. Escolher ir atrás e acessar a informação. Porque conhecimento é poder. E autoconhecimento é mais ainda. Quando você se conhece, olha pra você, sabe quem você é, sabe o que faz sentido pra você. Gente, quanto mais consciência a gente vai acessando, quanto mais a gente vai se alimentando de conteúdos, de informações que a gente verdadeiramente escolhe criar na nossa vida, né? Mais a gente tem sensibilidade. Mais sensibilidade a gente tem. Ei, Murilo, como que você tá? Quanto tempo? E aí, mais sensibilidade a gente tem para receber as informações. A gente percebe muito rápido, né, esses abusos, porque tudo é energia, tudo é vibração, né? Então, a pessoa não vai virar e vai falar, e muitas vezes ela não vai nem reconhecer que ela é abusiva. Ela não vai, porque assim, pelas experiências que eu passei, e por hoje eu realmente enxergar que tudo é uma escolha, tudo é uma escolha. E as pessoas só podem escolher por elas. A gente não tem esse controle. A gente não pode controlar a escolha do outro, né? Então, quando você sabe o que faz sentido pra você, quem você é, né? Qual é a sua essência, o que faz sentido você fazer, primeiro que ninguém vai conseguir te desempoderar. Ninguém vai conseguir tirar a sua essência. Ninguém vai conseguir transformar você. É muito importante quando você tem uma relação, no meu ponto de vista, é muito importante de que as duas pessoas, qualquer relação, gente, não é só sobre relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso, qualquer relação com outra pessoa. É muito importante você saber quais são os valores e as regras do outro. Então, por isso é tão importante o diálogo. Porque quando você conhece as regras e os valores, o que é importante para o outro, vocês conseguem conversar, né? Vocês conseguem conversar e respeitar um ao outro, respeitar o limite um do outro, chegar em uma forma que seja leve para os dois. É realmente criar juntos. Realmente, como podemos somar? Como podemos criar juntos? Não em vez da pessoa te apoiar para você voar, né? É a pessoa puxar sua perna na hora que você tá tentando voar. Não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso. Então, percebam, gente. Porque os relacionamentos abusivos, em todas as áreas, eles existem. Mas a informação, o conhecimento, a busca pelo autoconhecimento, tá aí, tá disponível para todos, né? Então, muitas vezes, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Gente, isso é autossabotagem. Quando a gente quer, a gente faz. Quem quer, faz. Quem não quer, arranja desculpa, né? E muitas vezes a gente foge do que vai ser a nossa maior potência. Muitas vezes a gente foge de onde a gente mais vai receber. Então, assim, percebe aonde você ainda está escolhendo ficar nessa situação. Aonde ainda você está escolhendo criar isso na sua vida, sabe? Outra consciência que eu tive muito, assim, que eu tenho na minha vida constantemente, é que tudo que acontece na nossa vida a gente cria. Então, se por um acaso acontece coisas repetidas
na vida de vocês ou nas nossas vidas, é porque a gente ainda não percebeu o que o universo está tentando mostrar pra gente. Então, qual é o presente aqui? Quando a gente passa por uma situação desafiadora, como seria a gente olhar para o presente? Porque em todas as situações, gente, em todas as situações, em todas as pessoas, existe um presente. Existe um presente. Então, qual é o presente aqui? Qual é o presente nessa situação? O que está certo sobre isso que eu ainda não percebi? Sabe? E mesmo para a polaridade da criação, da solução, né? Então, como seria? Gente, eu anotei uma pergunta aqui, eu vou achar, peraí que eu anotei para não deixar passar nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Achei. Então, porque pra mim, a escolha, ter consciência de que tudo é uma escolha, que a pessoa escolhe o que ela escolhe porque ela escolhe o que ela escolhe, sabe? E que você não tem controle sobre a escolha do outro. Você só tem controle sobre como você vai reagir de frente para cada situação. Então, eu trouxe duas perguntas aqui, vou trazer duas perguntas aqui para vocês. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Se perguntem, qual é a minha escolha? O que eu estou criando com essa escolha? Até trouxe essa pergunta na live de ontem, mas eu vou trazer de novo. O que eu estou criando com essa escolha? O que eu estou criando? E é sobre fazer perguntas e liberar. Fazer perguntas e relaxar. Porque quando a gente faz perguntas e já quer fazer a resposta, a gente normalmente, a nossa mente, vai manipular a resposta que ela gostaria de ter. Então é sobre fazer a pergunta, soltar, liberar, baixar barreiras, que a consciência ela vai vir. E a outra pergunta que eu queria trazer para vocês é: o que posso ser ou fazer diferente cada dia para me tornar mais consciente das escolhas, possibilidades e contribuições que estão disponíveis para mim em cada dia? Então, eu vou repetir. O que posso ser ou fazer diferente cada dia para me tornar mais consciente das escolhas, possibilidades e contribuições que estão disponíveis para mim em cada dia, em cada momento? Então, como seria vocês ficarem na pergunta? Percebam, gente, percebam. Vocês acham que vocês estão num relacionamento abusivo? Em alguma área da vida de vocês? Vocês percebem isso? Vocês acharam... vocês identificaram alguma das características que eu trouxe pra vocês? Eu sabia que esse dia um dia ia chegar e de uma forma leve. Ai, gratidão, Carol. Gratidão. Então, assim, eu sabia que esse dia, um dia chegar, de eu falar sobre relacionamento abusivo de uma forma leve, sabe? O que eu queria trazer é essa diferença de quando eu era uma pessoa que ainda não acessava o autoconhecimento e de hoje que eu busco isso. Foi muito leve pra mim, sabe? Antes, nossa, era um sofrimento e eu estendi esse sofrimento, sabe? E dessa vez, não. Quando eu senti, nesse meu último relacionamento, existiram 2 episódios, né? O primeiro episódio aconteceu do mesmo jeito. Ele simplesmente me descartou, não quis conversar comigo, não quis. E aí eu tentava conversar com ele, porque o diálogo pra mim é importante. Então eu tentava conversar com ele e ele me esnobava, me ignorava, não me respondia. E aí teve um momento que eu virei e falei assim: ai, quer saber? Pra mim você morreu. Pra mim você morreu. Então eu vou seguir a minha vida em frente. A Carol tá falando assim: quando passamos por experiências como essas, nós podemos ajudar muito mais pessoas com propriedade de causa, com certeza. A nossa história é o nosso maior poder, né? E aí, quando eu falei pra essa pessoa que pra mim ela tinha morrido, falei: olha, quer saber? O universo ele vai ter que entender que vai ser do jeito que dá, né? Não quer dialogar, não dialoga. Pra mim você morreu. Eu vou seguir a minha vida em frente, porque eu não escolho ficar parando a minha vida, né? E aí, ele enlouqueceu. Veio atrás de mim igual louco. E como tava me incomodando, era energético, né? Eu estava percebendo de ainda conversar com ele, eu fui conversar, era leve pra mim, né? Fazia sentido pra mim. Então, eu fui conversei com ele e eu deixei bem claro. Eu falei: diálogo pra mim é extremamente essencial. E isso que aconteceu de você me ignorar não vai acontecer de novo. Não tem espaço. Pode até acontecer, mas vai ser a última vez. Porque não tem espaço pra esse tipo de situação na minha vida, né? E aí, depois disso, ok. Na hora, ele aceitou tudo. Claro, eu aceito. Vou fazer, né? Porque, enfim, são características. E aí, igual eu falei, muitas vezes inconscientes. Muitas vezes a pessoa ela nem tem consciência que ela tá fazendo isso, né? E aí, ok.
A gente seguiu e era exatamente essas características, uma montanha russa. Um momento estava perfeito, no outro momento era só reclamação, lamentação. Eu nunca sabia como que ia ser, sabe? Eu tinha que estar sempre me controlando, porque tudo que eu falava eu estava criticando ele. Eu estava atingindo ele, eu estava julgando ele, sabe? E na verdade nem era. Eu não estava fazendo nenhum julgamento, às vezes eu estava falando algo de mim. Porque normalmente eu falo sobre mim. Porque eu só posso saber sobre mim, né? Eu falo o que é importante pra mim, o que está me incomodando. Então eu não posso falar sobre o outro. E eu busco sempre escutar o outro, sabe? Então eu tô trazendo aqui pra vocês porque, de verdade, eu reconheci que no meu relacionamento abusivo anterior era uma troca de abusos. Mas nesse não. Eu tenho total clareza e consciência que eu não fiz nenhum tipo de abuso. Porque o tempo inteiro eu estava buscando compreender a outra pessoa. Quando ela tentava me agredir, né, com palavras ou tentava me desempoderar, eu devolvia com gratidão e com amor, que era realmente o que eu tinha para oferecer, né? E cada um oferece o que tem para oferecer e tá tudo bem. Cada um vai oferecer o que tem para oferecer, né? Então, se a pessoa, o que ela tem para te oferecer é desempoderamento, manipulação, o que você tem para oferecer para ela? Eu ofereço o que eu tenho para oferecer. Então, como eu oferecia gratidão, porque realmente eu sinto muita gratidão por todos os momentos que a gente passou, por toda a contribuição, por toda a consciência que me trouxe, né? Ele quebrou o abuso. Quebrou o abuso, porque não rendeu. Sabe, se eu tivesse reagido, ficado batendo boca, não ia dar, a gente já tá reagindo até agora, a gente já tá discutindo até agora. E olha só, eu fiz processos energéticos, né, eu recebi contribuição de amigas minhas que trouxeram assim, bora fazer um processo energético aqui. Então, elas contribuíram comigo com vários processos energéticos, com uma consciência, e em questão de horas de processos energéticos que eu tinha feito, tudo se resolveu, sabe? Com total facilidade, com total leveza, né? Tem acontecido agora situações que tá sendo interessante pra mim decorrente disso, só que eu estou lidando da forma mais leve possível, eu estou usando as minhas ferramentas e olha só, gente, com essas situações que estão acontecendo na minha vida, eu posso trazer pra vocês essas consciências, eu posso trazer essas clarezas e contribuir com todas as pessoas que escolherem acessar disso, né? Então, como eu posso contribuir? É sobre o reino de nós. É sobre o reino de nós. Eu pegar uma situação interessante pra mim e transformar em potência para poder contribuir com outras pessoas. Se essas pessoas escolherem receber essas informações, elas poderem se poupar de passar por muito sofrimento, né? O sofrimento, ele é uma escolha. O sofrimento, ele é opcional. Então, quanto mais consciência você tem, mais clareza você tem de que escolha tomar. Então, eu acho que, assim, é basicamente isso. Eu queria trazer só as características mais clareza mesmo para vocês, que na caixinha de enquete vocês me pediram para trazer uma clareza maior. Agradecer a todo mundo que participou. Gratidão, Carol, pela participação. Isso é muito importante pra mim, minha dupla da consciência. Carol é uma super amiga minha, inclusive ela é especialista em saúde mental, né? É energética, é das técnicas energéticas e trabalha no CAPS com saúde mental. É especialista em saúde mental. Quem sabe a gente traz uma live aí em breve para vocês juntos, pra gente falar sobre saúde mental. Porque o quanto é importante a gente ter saúde mental por nós, pelas pessoas que estão à nossa volta, né? Porque os abusadores, eles não têm uma saúde mental saudável, né? Eles não olham para isso. Então, eles acabam envolvendo outras pessoas na falta dessa saúde mental deles. Então, quando a gente trabalha a saúde mental, olha pra isso, a gente vai estar fazendo bem pra gente e pras pessoas à nossa volta. Porque é sobre isso, gente, é sobre isso. E uma pessoa que ela não tiver com a saúde mental ok, que se envolver com o abusador, gente, essa pessoa ela pode cometer loucuras, né? Ela pode ir pro fundo do poço, pode ficar desesperada, pode tentar de todo jeito, porque ela não tem aquela consciência de que ela pode escolher por ela. Ela não tem aquela consciência de quem ela é. Ela já criou uma dependência emocional a respeito do outro, né? Então, às vezes, ela não consegue soltar. E não é porque ela não quer, é porque ela não tem consciência mesmo. Então, o que eu posso fazer? A minha pergunta é sempre, como eu posso contribuir? Como eu posso contribuir
O que essa escolha que eu tô fazendo tá criando. Então eu espero de verdade poder contribuir com outras pessoas. E o que mais é possível, se alguém estiver percebendo que está em uma situação assim, quiser conversar, podem me chamar no direct, que a gente pode conversar, né? E não tentem lidar com tudo isso sozinhos. Se vocês percebem, se vocês têm consciência, se está sendo desafiador, né, vocês não estão conseguindo sozinhos, busquem ajuda de profissionais, de pessoas que possam conversar com vocês sem julgamento, para que vocês olhem para isso, acessem mais consciência e possam fazer uma escolha diferente, né? Então, é sobre isso. Gratidão. E quem não conseguiu estar ao vivo, não tem problema, eu vou deixar salvo. E o que mais é possível? Ótima sexta para vocês. Que vocês tenham uma sexta de infinitas possibilidades, muitas escolhas, muita leveza, alegria, né? Como eu posso sorrir mais hoje, como eu posso ser mais alegre hoje. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Nem sempre vai ser fácil, mas pode ser com facilidade, né? Então, o que se requer para que eu lide com facilidade com todos os desafios da minha vida? E o que mais é possível? Beijo!